Bom, pessoal, eu mudei aqui a minha conexão de internet. Geralmente é melhor com a conexão do celular, que a conexão de casa não é boa, mas agora eu acho que, mesmo não sendo a melhor, a conexão de casa está mais estável. Então vamos seguir aqui a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, pela Igreja Batista da Esperança. Vamos aqui passando os nossos slides. Passou demais. Bem, quero começar falando dos problemas, né, que atingem muitas famílias aqui no Brasil, né, filho ou adolescente usando drogas. Aí, é claro, diante desse problema, surgem as seguintes perguntas. Quem é o culpado pelo problema do filho estar usando droga? O próprio filho? A mãe que educa o filho sozinha? Né? O pai que apenas paga a pensão, pois foi acionado pela justiça, porque se não fosse acionado pela justiça, nem isso ele faria. Ou seja, no final do mês, tem um desconto no contra-cheque, mas não dá um telefonema, não aparece para sair com o filho, para ver os problemas deste filho. Então, a culpa é do pai, a culpa é do traficante, é do país injusto que não tem uma política de inclusão social. Então, diante deste problema, né, a gente procura um possível culpado para este problema e as partes principais são chamadas para resolver. Quem são as partes principais? O próprio filho, dependente, né, e usuário de drogas, e a mãe, que está tendo esse problema dentro de casa, vendo seu filho sofrer devido a essa dependência química. E, é claro, eu coloquei aqui uma reticências, porque pode envolver este país que falta políticas públicas, políticas que possam ter uma efetividade no combate às drogas e outras políticas que a gente bem sabe que faltam na questão da área social. Então, pode se envolver esse país na hora que se chama, envolve o CAPS-AD para ajudar a resolver esse problema desse adolescente que está envolvido com drogas. Então, muitas vezes a gente fica paralisado diante de uma situação, de um problema, de um conflito, procurando o culpado, gastando tempo e energia nisso, e não vendo o que cabe, né, o que a gente pode fazer para resolver, independente de sermos culpados ou não. Aí, depois da solução do problema, a gente pode encaminhar outras soluções para evitar que ele recorra de novo. Depois, segue-se o juízo, digamos assim, né? Avaliar o custo-benefício de entrar na justiça contra o abandono emocional do pai, participação de fóruns sobre políticas sociais, a questão da paternidade responsável. Outra questão, outro problema que a gente pode colocar aqui, para ilustrar e dar combustível, digamos assim, à nossa lição, seria o problema envolvendo o isolamento social, né? Essa questão da falta de adesão. Agora minha tela não quer passar, travou aqui. Pronto, passou. A adesão é insuficiente ao isolamento social, logo com isso, o que está acontecendo? Maior número de mortos, mais pessoas adoecendo emocionalmente. Os atingidos emocionalmente pela pandemia, infelizmente, é muito maior do que a quantidade de pessoas que morrem devido à Covid-19. Temos aí projeções, estimativas de que em torno de 30% da população poderá desenvolver problemas emocionais a partir deste momento que nós estamos vivendo de isolamento social e durante os próximos 3 anos. Problemas como transtorno de estresse pós-traumático, problemas relativos à ansiedade em geral e também a questão da depressão. Fora as pessoas que já têm um problema psiquiátrico, psicológico já instalado. Isso aí eu estava acessando vídeos a respeito disso, isso me deu um desânimo na alma, mas eu procurei focar em Deus, sentir o meu desânimo e seguir adiante. E o fato também,
o outro problema que se instala pela falta de adesão é a questão de a gente passar aí 20, 30 dias a mais dentro de casa devido a uma parte da população não estar aderindo ao isolamento social, não está tendo uma adesão suficiente para que esse achatamento da curva tenha um tempo menor de pico e o número de casos de infectados possam diminuir em menos tempo. No caso, como está tendo pouca adesão, demora-se mais, aumenta o número de pessoas doentes, e a gente vai passar em torno de pelo menos 20, 30 dias a mais dentro de casa, né? Então, quem é o culpado disso? O próprio presidente Bolsonaro? O PT que roubou no passado? Parte dos empresários e pessoas que fazem carreata contra o isolamento social? Pessoas que têm condições de ficar em casa e insistem em sair? Então, na mente da gente surgem os possíveis culpados para essa situação. A gente fica buscando culpados e começa os debates nas redes sociais, nos WhatsApps da vida, né? Conflitos. Os conflitos têm aumentado muito devido àqueles que acham que A é culpado, B é culpado, C é culpado, e essa energia, esse tempo poderia ser usado não para ficar dizendo que a culpa é de fulano, ciclano, beltrano, e sim focar na solução do problema que nós estamos tendo aí, que é, no caso, chamar as partes, né, para resolver, que é você e eu, e todos que estejam convencidos em ficar em casa, montar uma estratégia para convencer o povo a ficar em casa e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que estão adoecendo emocionalmente. Aí, depois do problema resolvido, vence o juízo, que seria aí seguir outras soluções, observando e cobrando do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, as pessoas podem ter acesso, participar, acompanhar o que está sendo feito no Conselho Nacional de Saúde, que tem representantes do governo, da sociedade, das instituições ali nesse conselho, acompanhar a questão do Ministério Público, ver o que o Ministério está fazendo, a OAB protestando, ou se... Então, várias coisas eu posso fazer depois disso tudo. Protestar, ou me omitir, buscar ver sites como Transparência Brasil, para ver como é que está sendo usado as verbas, da saúde, etc. Ou votar, ou deixar de votar em certos grupos políticos. É o que poderá ser feito. Mas, no momento, quando o problema se instala, ou um conflito se instala, procurar o culpado nesse conflito pode significar aumentar o problema e acabar paralisando e perder esse tempo e energia nisso aí. Então, resolver o problema, aí depois ver como ver outras questões. Vamos passando. E o que é que isso tem a ver com a lição? A lição aqui, estamos na lição 27 da Escola Bíblica Dominical, que presencialmente essa é a lição 27, e agora online é a segunda lição. O que é que tem a ver com a questão do plano de salvação? Tem a ver porque o plano de salvação, independente de você, porque eu estou falando não só para pessoas cristãs, mas também para pessoas também que não são cristãs e que poderão estar vendo aí nas redes sociais também. A questão, independente de você acreditar ou não, amigo ou amiga que está vendo, é que o plano de salvação pode ser constituído como modelo de resolução e conflitos de problemas. Você não vê muitas teorias dentro da psicologia que usa, por exemplo, mitos da Grécia, né, como o complexo, o Édipo, né? Tem a história do Édipo com a mãe dele, tem a história de Narciso. Então, pega essas histórias, esses mitos e colocam eles como uma espécie de modelo, como referência, como o ser humano funciona. Eu não preciso acreditar que Édipo existiu para concordar ou não com o complexo de Édipo. A mesma coisa, independente de você acreditar ou não no plano da salvação, você poderá aprender com ele uma forma de resolver seus conflitos e seus problemas. Bom seria que você acreditasse, seria melhor ainda. Mas, mesmo não acreditando, você poderá trazer lições para a sua vida.
Bem, tudo começou com a questão da história de Adão e Eva, né? Teve o pecado original, a queda do ser humano, né? E depois teve a promessa, no mesmo episódio da queda, Deus prometeu que iria a descendência dessa mulher, desse homem, e esmagaria a cabeça da serpente, como está lá escrito em Gênesis. Então, a promessa de que um Salvador viria para salvar a humanidade dos seus pecados, que é e que se consumou na morte de Cristo, que ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E aí fica a questão de quem é a culpa dos problemas que enfrentam a humanidade. Terremotos, fome, epidemias, né, como agora o problema do coronavírus. Muitos apontam, é Deus, né? Se Deus existisse, não estaríamos assim, não sei o quê, coisa e tal. E aí atribui, né, a culpa a Deus. Outros, a própria humanidade, e alguns culpam Deus e a humanidade ao mesmo tempo. E outros não culpam nenhum nem o outro. Quem foi o responsável, então, pelo pecado original? Foi Deus? A serpente, no caso é a serpente, eu coloco aí tanto um animal mesmo e o próprio diabo, né? Adão e Eva, a gente aqui não vai estar no mérito se a história do pecado original veio daquela forma como está escrito no Gênesis. Não é? O meu raciocínio lá do ético importa aqui também. O importante não é como é que foi essa queda exatamente. O importante é a lição que a gente tem da história a respeito da queda desse ser humano. Então, vamos lá aqui pegando pela a história do Gênesis. Deus é o culpado, é o responsável pelo pecado original. A serpente, Adão, Eva. Independente de quem é a culpa ou não, assim como nos exemplos que eu dei acima a respeito da questão das consequências da falta de adesão, do isolamento social, da própria pandemia, da falta de adesão do isolamento social e da pessoa que tem problemas com o filho usando drogas, independente de quem é a culpa ou não, todos vão sofrer a consequência daquele problema, daquela dificuldade, daquele conflito. No caso aqui, o próprio Deus, em Cristo, sofreu as consequências. Ele teve que se humilhar, nascendo em uma manjedoura, vivendo em uma condição humana, tendo emoções de tristeza, alegria, passando por provações e tentações, e sendo humilhado a tal ponto que teve que morrer numa cruz, né? Numa cadeira elétrica atual, digamos assim. Foi humilhado, né? Morrendo na cruz. A serpente, né, teve as consequências ali, né? Que ia comer do pó da terra, se rastejar. Né? No caso, o diabo também teve as consequências de ser expulso do céu e de ser condenado ao inferno. No caso de Adão, trabalhar para ter uma vida razoável no planeta Terra, e Eva ter que ter dores durante a gestação e o parto. E todo o ecossistema, porque todo o ecossistema foi mudado e foi afetado pela queda humana, né? Como está escrito que a natureza geme e espera pela redenção do Criador, né? Dessa mesma natureza, né? Que está aí sofrendo consequências, né? Inúmeras consequências, né? O desequilíbrio do nosso ecossistema. Tem horas que trava aqui. Pronto, passamos. Então, independente de quem seja a culpa, as consequências são vivenciadas por todos. Claro que uma parte vai vivenciar essa consequência de uma maneira mais intensa e outras
partes vai vivenciar essa mesma consequência de uma maneira menos intensa, mas todos vão, de alguma forma, vivenciar a consequência daquele problema, daquele conflito, assim como toda a humanidade, o próprio Deus e a natureza vivenciou a consequência da queda original. A gente pode ver isso no nosso dia a dia, nas famílias, na própria maternidade, paternidade, quer dizer, na criação dos filhos, no casamento, no trabalho, nas empresas. Você vê pessoas, equipes e pessoas entre si competindo nas empresas. Isso também traz problemas, a questão também dos problemas do mercado, recessão, tudo isso faz com que, de alguma forma, as pessoas e as empresas passem por vivenciem, independente de ser culpado ou não pela pandemia, pela crise, a mesma coisa a igreja, a sociedade e os governos. Então, o plano de redenção da humanidade é um convite para não se ficar buscando culpados, ainda mais que na cruz Cristo redimiu toda a humanidade, a você e a mim, dos nossos pecados. Fomos considerados sem culpa. A Epístola de Romanos, um dos capítulos é dedicado a isso, a mostrar que em Cristo Jesus já nenhuma condenação há. Então, basta, no caso, eu fazer a minha parte, né, no plano de eleição. O que é que eu aprendo? Que em Cristo nós não somos culpados, então, diante dos meus problemas, eu não preciso ficar buscando culpados, eu só preciso identificar, fazer a segunda parte, identificar e fazer a parte que me cabe para resolver determinados problemas ou conflitos. Plano de redenção da humanidade. Problema: desequilíbrio no ser humano. Houve um desequilíbrio. Internamente, o ser humano ele quer uma coisa, acaba fazendo outra. A falta de coerência desse ser humano mostra o quanto ele precisa fazer um exercício para ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio na sua saúde física e também espiritual. Então, a gente vê muito a questão deste conflito interior devido à questão do pecado original mesmo. Mesmo quando ele está fazendo aquilo que ele quer, ele sente alguma coisa, como uma mosca na sopa, né? Você está ali comendo a sopa e tem uma mosca ali zanzando. Então, mesmo quando ele consegue, em muitos momentos, atingir essa coerência, tem algum incômodo ali. É o Paulo que, no auge da sua missão, consegue chegar ao terceiro céu, né, como ele chamou lá na epístola, mas, ao mesmo tempo, teve uma mosca na sopa dele, que foi o espinho na carne que ele relatou. Então, essa questão de ter algum tipo de sofrimento mostra essa questão do desequilíbrio que teve com a queda do ser humano. Então, ele sente isso no seu interior, na sua vida emocional e psíquica, e, ao mesmo tempo, na sua vida familiar, ele vai sentindo ali os conflitos, os problemas acontecendo, esse desequilíbrio acontecendo ali. Na sociedade, a gente vê tensões em diversas partes dessa sociedade, patrão, empregado, profissionais liberais, cliente, consumidor, empresa. Há um ponto de tensão entre essas partes, mostrando um certo desequilíbrio ali e que tenta chegar em uma situação de equilíbrio. A mesma coisa os governos, né, contribuintes e políticos, né, governantes, tenta chegar a um ponto de equilíbrio. Os entes federativos, né, governos municipal, estadual, federal, têm os pontos de tensão entre oposição e situação também, mostra essa busca dentro dos governos, essa questão de buscar o equilíbrio, desse equilíbrio que foi perdido lá atrás, né? E na natureza também, né? Os fenômenos da natureza, mostrando que
esse desequilíbrio também dentro da própria natureza, que muitas vezes é provocado pelo desequilíbrio desse ser humano que está instável dentro de si, né? Ele está muito estável, e a estabilidade dele acaba permeando a família, a sociedade, os governos e a natureza. Mas já visto, a gente está vendo uma questão da pandemia, de certa forma, não querendo buscar culpados, mas mostra uma consequência desse equilíbrio do ser humano, independente de quem seja ou não a culpa. E aí vem a pergunta: o culpado é o ser humano, Deus ou a serpente? De qualquer forma, as partes principais são chamadas para resolver. Né? No caso aqui, a parte principal é Deus e o ser humano. Ser humano indivíduo, família, sociedade, governos, chamado para resolver. Né? E depois segue-se o juízo final. Não cabe a mim agora sentenciar, porque o julgamento vem do Senhor, não é isso que nós aprendemos nas Escrituras? Não cabe a mim ficar procurando culpados. Não julgueis para que não sejam julgados. Pois assim como julga ao outro, será julgado também. Né? Se você quer tirar o argueiro do olho do teu irmão, preste atenção na trave que está no seu. Então, a questão aqui é que cada um é chamado para resolver, ver, identificar aquilo que pode fazer para resolver um determinado problema, um conflito, sem estar procurando culpados. Veja como isso é poderoso dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um relacionamento familiar. Em vez de o casal ficar dizendo, poxa, essa situação está acontecendo agora, essa situação está caótica porque você tomou essa decisão lá atrás, por isso que a gente está tendo problemas financeiros, por isso que o nosso filho está muito desobediente, porque você faz isso, faz aquilo outro, fica passando a mão pela cabeça dele. Então, de vez de ficar apontando o erro, é chamar para si e dizer assim, puxa, vamos ver aqui o que é que eu posso fazer para resolver esse problema da desobediência do meu filho, esse problema aqui financeiro, independente de você achar que o seu cônjuge é culpado pelo problema do seu filho ou pelo problema financeiro. É você trazer para si e ver, não trazer para si a culpa de dizer que você é culpado, não. Trazer para si o que você pode fazer para resolver aquele problema. E aí, depois, na frente, depois que for resolvido o problema, você poderá fazer o juízo final e conversar com seu cônjuge a respeito de como ele se originou. Pelo menos o modelo do plano de salvação mostra isso para a gente. Mostra a criação, depois o problema, cada um pagando, digamos assim, vivenciando as consequências do problema e cada um fazendo a sua parte para resolver aquele problema que surgiu ali. Com o plano da salvação, a gente aprende isso. Não é o Deus que fica buscando culpados, é o Deus que se coloca em Cristo Jesus no nosso lugar, numa cruz, dos nossos pecados. Ele fazendo a sua parte, né, independente do ponto de vista, da perspectiva que cada ser humano possa ter tido, os seres humanos que já passaram por aqui, e aqueles que estão aqui, os 8 bilhões de pessoas, independente do que acham, deixou de achar, ele fez a parte dele. Chegou, assumiu as consequências. Segundo a Bíblia, ele não teve culpa pela queda do ser humano. Para alguns, ele teve. Pela história aqui, se ele não tivesse criado o ser humano, não estaríamos passando por isso. Mas, independente do que A ou B acha, ele assumiu a parte que cabe a ele, a responsabilidade. A responsabilidade não quer dizer culpa. Assumiu a parte que era possível, que lhe cabia fazer possível, que era cabível a ele, que era se humilhar, vir como forma de ser humano e morrer numa cruz. O rei se torna servo, né? E morre uma morte humilhante de cruz. E cabe agora ao ser humano fazer a parte dele, que é se arrepender dos seus pecados e buscar a sua evolução. Eu botei aqui a evolução para falar uma linguagem bem
moderna aí do século XXI, que, em outras palavras, o que a Bíblia diria de santificação. Então, a conclusão que a gente pode ter na lição de hoje é não perder tempo e energia procurando buscar o que está a seu alcance para resolver os seus problemas e conflitos. Isso no âmbito da sua vida pessoal, conjugal, com os seus filhos, com a sua família. Às vezes a pessoa não é casada e não tem filhos, mas poderá ter problema com os pais ou com os próprios irmãos na condução de problemas dentro da família. Então, eu não ficar buscando inicialmente, pelo menos, culpados, buscando resolver, buscando fazer aquilo que eu posso fazer. É interessante que aqui também tem uma outra lição, é fazer aquilo que está ao meu alcance. Você nota que Deus faz a parte dele, mas ele não faz a parte do ser humano, que é de se arrepender. Olha como está escrito lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, é um convite, ele não vai arrombar a porta. Cabe você aceitar ou não esse convite. Ele não vai fazer a sua parte. Ele já fez a parte dele. Agora você é convidado a fazer a sua parte também. Então, note isso. Não buscar culpados e, ao mesmo tempo, não fazer a parte do seu cônjuge, do seu filho, do seu patrão, do seu empregado, do seu colega. Porque muita gente também sofre porque faz a parte do outro e acaba se sobrecarregando, porque faz a parte do irmão, faz a parte do pai, faz a parte do filho, faz a parte de outros familiares, faz a parte do colega, faz a parte do patrão, faz a parte do empregado, faz a parte do governo e acaba sofrendo em demasia por estar fazendo a parte dos outros. Muita gente está fazendo terapia, muita gente está com problemas emocionais porque vive fazendo a parte dos outros, ou seja, querendo fazer o que o próprio Deus não fez. A sua parte já é muita coisa para você fazer. A questão do arrependimento é muita coisa para a gente fazer. Assim como a parte de Deus foi bem maior, foi se humilhar e morrer na cruz para a gente, foi infinitamente maior do que a nossa. Mas não por ser infinitamente maior, ele não deixa de esperar com que você faça a sua parte. Ele não vai invadir a sua parte. Então, essa também fica uma outra lição que é observado aqui. Pense nisso e vou encerrando essa gravação por aqui. Um excelente dia para vocês e vou ficar mais um minuto com quem está ao vivo comigo. Tchau, tchau.